Pessoal, nós vamos estudar agora a equação da continuidade elétrica. Vou mostrar para vocês o que é essa equação, qual é o significado dela, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, na verdade ela não é uma equação autônoma, vamos dizer assim, ela está embutida nas equações de Maxwell, certo? Então eu vou, na verdade, escrever a primeira equação de Maxwell aqui. Então, rotacional de H igual a J mais dt. Certo? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou aplicar o divergente nos dois lados da equação. Divergente de J mais de dt, né? Ou, usando a distributiva aqui, divergente de J mais divergente de dt. Certo? Bom, o divergente do rotacional, pessoal, de qualquer vetor, é nulo. Propriedade matemática, né? Então isso aqui é zero. Divergente de J. E aqui ó, nós temos derivadas em relação ao espaço. Note que o divergente de um vetor, porque a derivada de d em relação ao tempo é um vetor. Então, e o divergente, ele são derivadas em relação a x, y, z, né? Parcial, no caso aqui, da componente desse vetor, né? Em relação a x, mais a parcial em relação a y, mais a parcial em relação a z. São derivadas parciais em relação ao espaço, né? O divergente, né? Bom, aqui como são dois operadores lineares, eu posso fazer a derivação com o tempo do vetor d antes e depois aplicar o divergente, ou eu posso derivar e depois fazer o divergente de d, ou seja, eu posso inverter aqui os operadores e o resultado vai ser exatamente igual. Então, derivada em relação ao tempo parcial, né, do divergente de d. Certo? Ocorre que da última equação de Maxwell, note que nós estamos usando a primeira, né? E agora eu vou usar a última. Divergente de D é igual a ρ. Né? Então eu posso passar o divergente de J para cá. Ou melhor, passar essa derivada para o outro lado, certo? Então vai ficar menos. Né? E divergente de D igual a ρ. Né? Então essa equação que é conhecida como equação da continuidade elétrica, certo? Bom, se o divergente de J fosse igual a zero, assim como o divergente de B igual a zero, o fluxo do J seria conservativo. Note que o fluxo do J, a gente já viu, é a corrente elétrica. Né? E realmente na maioria dos casos vai ser conservativo, significa que a corrente que entra no volume é igual à corrente que sai. Né? No entanto, pode acontecer de não ser zero isso aqui. Né? Quando que não seria zero? No caso em que há um acúmulo de cargas num certo volume. Então vocês imaginem um volume, certo? Em que eu teria uma corrente entrando nesse volume, né? E uma corrente saindo. Certo? Teria uma corrente aqui entrando e uma corrente saindo do volume. Uma corrente I, né? Se a corrente 1 é maior que a I2 dentro desse volume, significa que está havendo um acúmulo de cargas. Note como o fluxo do J na superfície, né, daria uma corrente negativa, né, um fluxo negativo quando entra, né, então haveria um crescimento de forma negativa das cargas dentro desse volume. Tá? Vamos explicar isso um pouco melhor. Tá? Então eu vou pegar essa equação aqui, vou passar ela para um outro
para um outro quadro, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o teorema da divergência dos dois lados aqui, certo? Então, ó, a integral de volume do divergente de J dV, vou ter que aplicar do outro lado também a integral de volume, né? Menos dρ dt, integral de volume. Note, como a gente já viu, a integral de volume não vai escalar, né? É um produto simples, né? Dos dois lados da equação. Usando o teorema da divergência aqui, teorema da divergência, a integral de volume do divergente vetor é igual ao fluxo do vetor, em qual superfície? Na superfície S que envolve esse volume V. Superfície fechada. Né? Do outro lado aqui, esse menos a derivada, como a integração e a derivada são operadores lineares também, a gente pode tirar para fora. Né? E a integral de ρ ao longo desse volume, desse mesmo volume, a gente já sabe quanto é que vale isso aqui, né? Isso aqui vale a carga, né, pessoal? Bom, eu integrando o ρ, que é uma densidade de carga, ou seja, varia em cada ponto do espaço x, y, z, né? Posso ter mais densidade, uma densidade maior ou menor. Multiplicado pelo volume, que é metro quadrado, o total, a gente já viu, vai dar carga. A carga naquele determinado volume. Então não tem sentido a carga ser função de x, y, z e t. Né? A carga no máximo vai ser função do tempo, certo? Mesma coisa que o fluxo magnético, né? Então nesse caso aqui, ó, não tem sentido aqui a derivada parcial, né? Então igual a menos dq dt. Bom, note que JDS, pessoal, é a corrente, né? O fluxo do J ao longo do volume é a corrente. Se esse fluxo é igual a zero, significa que divergente de J é igual a zero. Se eu faço zero lá em cima, ó, divergente de J é igual a zero. Claro que daí o fluxo na superfície fechada vai ser igual a zero, ou seja, vai ser conservativo. Então, para toda corrente que entra ser igual à corrente que sai, ou a somatória das correntes que entram ser igual à somatória das correntes que saem, esse termo do lado direito, menos dρ dt na forma local, né? E agora essa equação aqui na forma integral, né? O lado direito teria que ser igual a zero, ou seja, não pode ter o acúmulo, né, de cargas, a carga total dentro de certo volume. Note que eu integrei isso aqui dos dois lados num volume, né? Certo? Então, a carga total num certo volume, ela não pode variar com o tempo. Se ela variar com o tempo, né, o fluxo não vai ser conservativo, o fluxo do J. Note que o fluxo do J é o I, né? É a corrente elétrica, certo? Bom, então vamos fazer um caso aqui em que o fluxo do J é conservativo, ou seja, que a carga dentro desse volume ela não varia, ou seja, ela não tem derivada, ou seja, ela sempre tem sempre a mesma quantidade de cargas. Significa que as cargas que estão chegando, sendo trazidas pela corrente, né, que estão entrando, por exemplo, pensando em cargas positivas, ao mesmo tempo estão sendo sugadas, retiradas do volume pelas correntes, pela corrente, ou somatória das correntes que está saindo do volume. Então, dentro desse volume vai ter sempre a mesma quantidade de carga, né? Agora, se tiver mais corrente entrando do que saindo, por exemplo, aí sim vai haver uma variação da carga com o tempo, né? Eu vou mostrar um exemplo. O exemplo mais clássico, normal, é que não há esse acúmulo de cargas no volume, né, pessoal? O exemplo mais clássico seria esse, certo?
No caso aqui, por exemplo, ó, se eu tiver o fluxo do J aqui, né, JDS é o I, né? Então, vamos supor, a gente já trabalhou com fluxo, né? A corrente que entra, vamos supor, a corrente que entra num volume, uma corrente entrando daria um fluxo negativo, e a corrente que sai, o J na mesma direção do DS, daria um fluxo positivo, né? Se o I1 for maior que o I2, isso aqui vai ser igual a variação de carga no volume, né? Na grande maioria dos casos, isso aqui é igual a zero. Então, o I1 é igual a I2, ou a somatória das correntes que entram é igual a somatória das correntes que saem, né? Então, vamos olhar o caso em que o fluxo do J é conservativo, ou seja, a corrente é conservativa, né? O caso em que divergente J igual a zero, tá? Então, ó, vou colocar aqui se, né? Se divergente J igual a zero, ou seja, não ocorre um acúmulo com o tempo de cargas dentro do certo volume, né? Então, a gente tem que o fluxo do J, né, escalar ds, numa superfície fechada, é igual a zero, né? Exatamente isso que a gente viu aqui agora. JDS na superfície fechada vai dar zero, porque divergente de J igual a zero, né? Claro, nesse caso aqui, o fluxo do J, que é o I, né, seria conservativo. Vou imaginar então um volume, só para exemplificar, né? Um volume com uma superfície aqui S1. Então aqui eu vou colocar um DS1. E aqui um outro volume, um DS2, certo? Aqui um DS3 e aqui um DS4, certo? Bom, imagine aqui agora que eu tenho um condutor, né? Tem dois condutores aqui, chegando nesse... Imagine que isso aqui é condutor, certo? Um nó com a condutividade, então aqui não é campo magnético, né? Mas corrente elétrica. E aqui sai um outro condutor, né? E aqui sai um outro condutor, certo? Bom, o J, nesse caso aqui, eu teria um J1 entrando aqui, e aqui um J2, né? Aqui saindo eu teria um J3, e aqui saindo um J4. Note que aqui é tudo o mesmo condutor, né? Então aqui eu também, esse aqui é condutor, tem a condutividade sigma. Então não há necessidade aqui, por exemplo, eu dizer que o J nessa superfície, no resto da superfície aqui, que seria a superfície S4, né? Que o J, S5, desculpa, que o J é tangente. Uma vez que como aqui é um meio condutor, a corrente não vai ficar passeando pelo ar, né? Ela vai entrar nesse material aqui, é condutor, e vai sair, vai entrar neste nozão aqui que eu fiz, né? Essas duas correntes vão sair lá, né? Então note, aqui ó, a integral de J1 ds1 vai dar a corrente 1, certo? Aqui eu teria a corrente 1. Aqui eu teria a corrente I2, certo? Aqui eu teria a corrente I3 e aqui a corrente I4, né? Bom, se a gente for fazer o fluxo na superfície S1, S2, S3, S4, considerando que aqui eu tenho um volume V, né? E aqui tem uma superfície S de V. Então aqui eu teria a superfície S5, mas claro que o J seria tangente a ela, né? Não ia sair passeando pelo ar. Então ele ia ficar dentro desse volume, né?
Então o fluxo, como ele é tangente em S5, o fluxo em S5 é C0, claro. Só vai ter fluxo entrando em S1, entrando em S2, saindo em S3 e saindo em S4 aqui, né? Certo? Então, esse fluxo, o fluxo na superfície fechada, seria a soma do fluxo nas 5 superfícies, né? No caso, como na S5 o J é tangente, então nas outras, né? Note, o fluxo na superfície S1, o J1 está numa direção, o DS1 na outra, né? Então isso aqui vai dar um fluxo negativo. Então vou ter aqui menos 1 e 1, né? Aqui, ó, J2 entrando, né? Uma J aqui, uma densidade de corrente, eu integro no S2, só que o DS2 para fora da superfície, claro. Vai dar também um fluxo negativo, né? E aqui, corrente, o S3, ó, DS3J3, um fluxo positivo. E ali também, na S4 também, né? Claro, eu passo as correntes para o outro lado, eu fico I1 mais I2 igual a... Desculpa, aqui é I4, né, pessoal? Né? Igual a I3 mais I4, né? E a gente fala que a somatória das correntes que entram no nó é igual à somatória das correntes que saem no nó, né? Equação de circuito, né? Então, claro, em geral é isso, né, pessoal? Fluxo conservativo, né? O fluxo do J, que é a corrente, né, é conservativa. A somatória das correntes que entram no volume fechado é igual à somatória das correntes que saem, né? Agora, quando que poderia acontecer de ser diferente, né? De ser esse caso aqui, por exemplo, ó, certo? Esse caso aqui, a gente pode imaginar o seguinte: imagine um capacitor. Imagine um capacitor, certo? Ligado com uma fonte, pode ser de corrente alternada ou de corrente contínua mesmo, né? Quando a tensão no capacitor é zero, por exemplo, tem um resistor em série e eu ligo uma fonte, né? As cargas vão migrar para o capacitor, certo? Então vai ter um deslocamento de cargas para o capacitor, né? Então, na verdade, se eu imaginar agora um volume aqui, pessoal, ó, imagine que um volume assim, ó, né? Um volume V. Ó, um volume V, né? E, claro, ele vai ter uma superfície S de V, né? Deve ser um cubo aqui, né? Estou dando um corte, na verdade, né? Note o seguinte, a corrente ela vai entrando, né? E sendo empurrada pelo polo positivo, por exemplo, e sugada lá pelo polo negativo, do outro lado. Então, se eu envolvesse todo o capacitor aqui, a corrente que entra seria igual à corrente que sai, né? Mas nesse caso aqui, o que é que ia acontecer? Eu ia ter só uma corrente, né? Uma corrente entrando, certo? Então teria menos 1 em 1 aqui, né? Que seria igual a menos 1 dq, desculpa, dq dt, né? Ou seja, as cargas iriam se acumular, né? O I1 seria exatamente igual ao acúmulo da carga, né? Corto menos com menos aqui, porque aqui dá um fluxo negativo, né? Então a corrente, as cargas vão chegando aqui e vão se acumulando. Então, vão se acumulando nessa placa. Claro, elas estão sendo sugadas lá da outra placa indo para a fonte. Então, se eu fizer o volume no capacitor inteiro, eu vou ter que divergente de J igual a zero, né? Mas se eu fizer no meio aqui, né, eu vou ter esse acúmulo de cargas, né? Certo? Na próxima videoaula, a gente vai mostrar, na verdade, que essa corrente elétrica aqui de condução que existe fora do capacitor, ela é igual à variação do campo elétrico dentro do capacitor, que a gente chama corrente de deslocamento. Claro que aqui tem um dielétrico, um isolante dentro do capacitor, né? E não tem cargas aqui, né? A não ser que o material fosse também condutor. Supondo que é um dielétrico perfeito,
não vai ter corrente de condução aqui, né? Mas aqui a gente está só mostrando o caso, né, que haveria um acúmulo, né, de cargas, né? Claro que daí a gente está usando o volume bem aqui no meio da placa do capacitor. Normalmente a gente considera o volume por fora, né, pessoal? Claro. E daí a corrente que entra é igual à corrente que sai, que é o caso mais geral, né? Que seria esse caso aqui. Certo? Obrigado, pessoal.